escolher o melhor pra mim, escolher que você me queira. Minha livre escolha eu preferi te Boa noite, queridos. Nós estamos numa noite bem agradável e nós estamos dando início de mais uma live do culto do Espírito Santo. Nós ficamos felizes com você que está ligado na programação desse culto e nós estamos crendo que essa noite será algo memorável, será algo como um memorial o qual Deus vai estar alcançando a nossa vida. Eu quero falar nessa noite sobre 4 pilares que nos levam a receber o milagre. Eu gostaria de ler um texto juntamente com vocês. Por gentileza, abram em 2 Crônicas, capítulo 20 e o verso de número 20. E diz aqui, 2 Crônicas 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém. Queridos, baseado nesse versículo do capítulo 20 de Crônicas 20, nós vamos falar sobre 4 pilares que nos levam a receber o milagre. E nós, para falar do primeiro pilar que nos leva a receber o milagre, nós conectamos com aquilo que está sendo ministrado na igreja. O pastor Toninho tem sido usado por Deus e tem colocado muitas palavras proféticas. E nessa noite, baseado na palavra do profeta, para nós prosperarmos, eu quero mencionar 4 palavras que foram ditas nesse altar. E a primeira que nós vamos falar hoje à noite é sobre esta palavra: a bênção do altar vai alcançar a sua casa. Nós cremos sobre esta palavra. Ela é ministrada na igreja
e nós cremos naquilo que nós ouvimos. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas aquilo que a gente crê. De uma forma resumida, dá para você entender. Então, pela palavra que sai da boca do profeta, nós acabamos de ler que nós vamos prosperar. E eu posso ver aqui que a bênção do altar é uma extensão que alcança a nossa casa, é uma extensão que a bênção do altar alcança o nosso emprego, o nosso trabalho, a nossa empresa, os nossos negócios. A bênção que sai desse altar vai alcançar a sua casa nesta noite, nessa sexta-feira maravilhosa. A bênção do altar. E eu estava lendo um texto aqui em Reis, fala sobre Adonias, filho de Davi. E ele agora estava fugindo de Salomão, o qual estava perseguindo ele junto com Joabe, que era o general do exército de Davi. E agora Adonias estava fugindo e sabia que o seu irmão ia tirar a sua vida, ia matar ele. Então, o que ele lembra é de uma palavra, o qual era uma ordem espiritual. Aquele que tocasse no altar não seria morto, seria poupado. E ele corre para o templo, Adonias corre para o templo, e ele segura na ponta do altar. E quando o irmão dele chega, Joabe chega, não podem matar Adonias, porque ele estava segurando na ponta do altar. E nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida, que a bênção do altar vai alcançar a sua casa. A bênção do altar é a extensão de tudo aquilo que Deus derrama nesse lugar aonde eu estou aqui. E essa bênção vai alcançar a sua casa. A bênção do altar vai trazer o livramento de morte. Nessa noite, você que está passando por um período, uma situação de morte, a palavra que está saindo desse altar vai trazer livramento para você e para sua casa. Se há uma escassez na vida financeira de vocês, no seu lar, e a miséria tem entrado por essas portas, eu quero profetizar nessa noite que a bênção do altar vai alcançar a sua casa em nome de Jesus. Nós vamos ouvir agora uma bela canção, depois em seguida nós vamos orar pela bênção do altar que alcance a sua casa. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Glória a Deus. Nesse exato momento, queridos, nós vamos orar sobre a bênção do altar vai alcançar a sua casa. Aonde você estiver, no seu carro estacionado, no apartamento, na chácara, na sua casa, eu quero que você agora possa reclinar a sua cabeça e você vai orar juntamente comigo e você vai crer que a bênção do altar ela vai alcançar agora a sua casa e a sua família. Amado Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Nós cremos, Senhor, nas palavras proféticas que elas saem desse altar. E nesse momento, Deus, nós estamos crendo que a bênção do altar está alcançando esse homem, essa mulher, esse jovem, esta criança. Está alcançando essa família, meu Deus. Nós
cremos que o Deus que é o Deus de perto e é o Deus de longe, talvez você em outro estado, até outro país, você está sendo tocado por Deus agora. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre os seus queridos e amados, que a bênção do altar mude completamente, de uma forma radical, possa mudar as suas vidas hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos esse momento agora falar sobre a segunda palavra profética que ela tem saído desse altar. Deus tem usado o pastor Toninho, e eu peguei essas palavras proféticas que ele tem dito aqui no altar, e ela tem sido de um efeito muito grande nas nossas vidas e no mundo espiritual. A segunda palavra é essa: não vereis vento nem chuva, e as covas se encherão de água. Lá no profeta Isaías fala sobre isso. Então, a palavra profética nessa noite, o segundo pilar para que você alcance o milagre, é esta palavra aqui: não vereis vento nem chuva. Você não vai sentir o vento, não vai ver a chuva, mas vai se encher as covas, vai se encher de água. Deus vai alagar a sua vida com as bênçãos celestiais. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai alcançar a sua vida. O profeta Elias, ele recebe de Deus uma direção, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre aquela terra. E agora, quando ele recebe a ordem de Deus, ele consegue entender: o mesmo Deus que cerrou os céus por 3 anos e 6 meses, é o mesmo Deus agora que fala com Elias que Deus ia abrir o céu. E o sinal era a nuvem do tamanho da mão do homem. Parece insignificante aos olhos físicos. Eu quero dizer que talvez hoje à noite o sinal que você está recebendo sobre a sua vida parece insignificante pela sua pequenez, mas eu quero dizer que essa nuvem do tamanho da mão de um homem fez jorrar água do céu, e caiu muita chuva e pôde saciar aquela terra. E o que eu quero profetizar hoje à noite é que essa terra que está em sequidão, quem sabe a sua alma, quem sabe os seus pensamentos, quem sabe os seus relacionamentos, quem sabe a vida familiar, quem sabe a sua vida física, quem sabe em todas as áreas você está vivendo uma sequidão enorme. Eu quero dizer, em nome de Jesus, eu profetizo um sinal: a pequena nuvem, com o tamanho da mão de um homem, ela vai trazer chuva, e muita chuva para a sua vida, para a sua casa, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir mais uma bela canção. Em seguida nós vamos orar para que chuva elas sejam derramadas sobre a sua casa e sobre a sua família. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho plena certeza que nesse momento
lá a Aline, a Priscila, o Wagner, a minha esposa Célia, eles estão atentos, tanto a vida do Thales e a Priscila, que está lá no sul, ela está participando e está ouvindo esta live maravilhosa. Também o Wellington. Eu quero dizer agora que o terceiro pilar que vai nos levar a alcançar o milagre, para receber o milagre, terceiro pilar dessa palavra profética é o que o pastor Toninho tem falado aqui: processo acelerado. O terceiro pilar vai falar sobre isso. Quando nós olhamos lá na passagem onde o profeta Eliseu, ele entra na casa de uma viúva que estava com uma situação terrível de fome, e ela disse que estava aguardando a morte, que ela ia pegar alguns gravetos e fazer um bolo para ela e para o seu filho comerem, e depois eles iam morrer. Ela estava ciente que a morte estava muito perto, mas quando o profeta entra na casa dessa mulher, esse profeta, ele pede para ela fazer primeiro um bolo para ele e depois para ela e para o seu filho. Quando você olha para esse texto, você vê a ousadia do profeta. A mulher carente, falando que ela ia morrer, só tinha um pouco de azeite na sua casa. Ele perguntou: o que você tem? Ela disse que não tinha nada. Depois ela refletiu e disse: eu tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. E agora o profeta Eliseu olha para essa mulher e fala para ela trazer primeiro para ele e depois para ela e para o seu filho. Mas eu vejo aí o poder da palavra profética. Ele fala para ela agora, para ela entrar no seu quarto, no seu aposento, e para que ela arrumasse vasilhas, e todas essas vasilhas ela despejasse o pouco de azeite que ela tinha. E começou o milagre, porque as vasilhas começaram a se encher de óleo, e elas não paravam. Processo acelerado. Quando eu vejo esse texto aqui, queridos, eu vejo que essa mulher, se ela fosse esperar uma oliveira crescer, demoraria de 12 a 15 anos para poder dar o fruto. E mais o tempo do processamento para ela conseguir o azeite. Uma oliveira demora de 12 a 15 anos e ela consegue depois dar fruto até por 500 anos, longevidade dessa figueira. Por 500 anos você consegue tirar o fruto dela. Mas eu vejo que essa mulher não teve a necessidade de aguardar de 12 a 15 anos para ter o azeite, mas o processo acelerado fez com que aquele pouco de azeite que ela tinha se multiplicasse e ela conseguisse com aquele azeite pagar todas as suas dívidas e viver do resto. Nós vamos ouvir mais uma bela canção, depois eu quero orar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o processo acelerado aconteça na vida de vocês. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Glória a Deus. E agora nós queremos falar sobre o quarto
pilar que vai nos levar a viver milagres. Milagre é milagre. Milagre não se explica e milagre se vive. E você que está nos acompanhando nessa live, eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai viver o inexplicável. Aquilo que é improvável ou era improvável até hoje. Se você crer nessa noite, pela fé, você vai alcançar. O quarto pilar desta palavra profética vai falar sobre a sementeira. O pastor tem falado muito sobre isso, que nós devemos ter uma sementeira. E ainda completa com isso: o pouco que está em suas mãos é suficiente para acontecer um milagre. Então eu quero crer com você, o pouco que você tem nas suas mãos, que eu tenho, vai ser suficiente para produzir um grande milagre. E você vai ter uma sementeira nas suas mãos. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um texto que dá para nós entendermos de uma forma bem clara sobre isso. Fala que Jesus estava com a multidão, que ali estavam milhares de pessoas, e no meio dessa multidão, Jesus manda que eles pudessem se assentar naquele gramado, naquela relva, e agora Jesus pede para os discípulos, que já fazia um bom tempo que aquela multidão estava com Jesus, e ele pede para os discípulos para que eles fossem comprar um alimento para dar para a multidão. E eles ficam atônitos, assustados, porque eles dizem: Senhor, aonde nós vamos achar um lugar para comprar tantos pães para essa multidão? E agora Jesus espera uma atitude deles. E quando eles saem na multidão, eles encontram lá um menino judeu que estava no meio. E percebe, eu consigo visualizar isso. Quero que você visualize isso. O menino judeu estava ali com um guardanapo branquinho, bem limpinho, com alguns bordados sobre aquele guardanapo. E ali ele tinha embrulhado um lanchinho, porque quando ele disse para sua mãe: olha mãe, eu vou estar bem perto de Jesus, eu quero ver ele de perto. E a mãe permitiu que ele fosse. Só que quando ele chegou lá, a mãe disse, antes de sair: leva um lanchinho, meu filho. Eu penso assim, que ele levou, não era um pão caseiro, grande, igual esse que o Rodrigo faz aqui na igreja, e é delicioso. Mas eu imagino assim, que eram os pãezinhos, Seven Boys, que eram esses pãezinhos, que ele levou 5 pães, aquelas bisnaguinhas Seven Boys, e levou 2 peixinhos. Quando eu lembro de peixinho, eu lembro da minha infância, e eu lembro daqueles peixes bem pequenos, o qual vendiam nos armazéns. E agora, aquele menino com os pães, e com aqueles peixinhos, 2 peixinhos, nas suas mãos, os discípulos se aproximam, e pedem para ele, aqueles pães e os peixinhos. E ele não negou, entregou na mão dos discípulos, que levaram até Jesus. Eu vejo aí um milagre extraordinário. Esse peixinho é conhecido como manjuba, manjubinha. É delicioso para quem gosta, bem salgado, uma delícia, as manjubinhas. Ele leva os 5, aqueles pãezinhos, aquelas bisnagas Seven Boys, e leva também esses 2 peixinhos. E quando ele leva, ele entrega nas mãos dos discípulos. Eu vejo um grande milagre. Eu vejo um milagre porque ele era judeu. Um judeu abrir mão para dar alguma coisa é algo inédito. Os judeus, quando seu filho pede um doce, alguma coisa, o dinheiro para comprar, eles dão, se é 2, eles dão 1. E falam para seus filhos negociarem
para conseguir mais um e comprar o que eles querem. Ensina os seus filhos a negociarem desde pequeno. Eles são os melhores negociadores desse mundo, são o povo judeu, que nós respeitamos muito. Então veja aquele menino judeu, ele abriu mão daquilo que ele tinha, das bisnaguinhas dele e daqueles peixinhos, e entrega para os discípulos. E quando chega na mão do Senhor Jesus, ele dá graças a Deus, e depois de orar, começa a repartir para aquela grande multidão. E milhares de pessoas, homens e mulheres, foram ali saciados, comeram do pão e comeram daquele peixinho, multiplicou. E eu quero dizer que nessa noite, você vai viver o milagre. O pouco que está nas suas mãos, o pouco que você tem, vai ser suficiente para fazer você chegar a ter um grande milagre. As manjubinhas e aquelas 5 bisnaguinhas transformaram aquele povo alimentado, sustentado. E o milagre ainda nessa passagem é que sobejou, sobrou. É assim que Deus vai fazer na sua vida. O pouco que você tem nas suas mãos, queridos, vai multiplicar e ainda vai sobrar para que você tenha uma sementeira. Amém? Vamos ouvir mais uma canção e nós vamos orar sobre esta palavra profética. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a vida da Luciana, do Paulo, quero profetizar sobre a vida da Aline, da Priscila, do Wagner, na vida da Célia, profetizar na vida do meu tio Zé, quero profetizar em toda a minha família, sobre toda a minha família, na vida da Beth, do Edmilson, da Tânia, do Francisco, na vida da Silvana e do Jefferson. Essa palavra, o pouco que vocês têm nas suas mãos, vai ser o suficiente para vocês receberem um grande milagre da multiplicação. Vamos orar, querido? Vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Amado Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez diante do Teu altar, crendo nessa palavra profética, que com o pouco nas nossas mãos, vai ser o suficiente para nós alcançarmos um grande milagre. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida de cada um dos queridos. Eu quero profetizar sobre a vida da igreja Quadrangular Piracicaba, região 530, os nossos pastores e obreiros. Eu quero profetizar sobre o estado de São Paulo, eu quero profetizar sobre o Brasil, eu quero profetizar sobre a nossa estadual, a nossa nacional, Mário de Oliveira, a pastora Bianca. Eu quero profetizar sobre a vida do pastor Toninho, da pastora Lourdes, que aquilo que nós temos, aquilo que eles têm em suas mãos, vai ser suficiente para um grande milagre. Eu quero abençoar a cidade de Piracicaba, eu quero abençoar os médicos que estão cuidando das pessoas que estão com necessidade para serem curadas fisicamente, enfermeiros. Eu quero apresentar essa nação, quero apresentar os governantes, quero apresentar, Pai, o Bolsonaro, quero apresentar todos os seus assessores, meu Deus. Eu
quero apresentar a vida de cada um dos queridos que estão aqui nessa noite, que eles sejam tocados pelo teu poder, pela vida do Chepola, sua família, o Márcio Xangai. Pai, que o Senhor venha abençoá-lo. Eu quero te agradecer pelo culto do Espírito Santo, que é realizado, Senhor, e é bênção para nós e para nossa família. Amém. Nós vamos encerrar. Eu quero agradecer a sua participação nesse culto do Espírito Santo. Todas as sexta-feira, presencial, você pode estar aqui e ser abençoado por Deus todas as sexta-feira. O presencial e online você pode acompanhar a partir das 20 horas, que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu quero agradecer por você poder estar esses momentos conosco e pela sua família, em nome de Jesus. Que a bênção do altar alcance o seu lar e a sua casa, e que essas palavras proféticas que foram ditas possam trazer mudanças radicais sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Essa semana da festa nas águas, você pode participar. Se você tem o desejo de se batizar, você pode entrar em contato com os nossos pastores, e você pode, um dos dias da semana, você pode ser batizado nas águas. Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Amém.